As críticas do governo ao Banco Central fazem o dólar subir a cada dia, mas qual o benefício político em relação a essas críticas? Para debater o tema, o nosso convidado é o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Como sempre, Cristiano, obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Um prazer estar aqui com você, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, aqui na abertura eu falei qual o benefício político em relação a essas críticas, se é que existe algum benefício político, qual que é a sua visão? Bom, Thiago, em primeiro lugar é preciso lembrar, né, que Roberto Campos Neto ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E existe hoje uma polarização muito consolidada entre os apoios do ex-presidente Bolsonaro e com o presidente Lula. Então, essa crítica, né, eu costumo dizer que se refere a um pecado original, vamos dizer assim, que é essa insatisfação permanente que o presidente Lula tem pelo fato de Roberto Campos Neto ter sido indicado por Jair Bolsonaro. O Lula gostaria dele ter indicado o presidente do Banco Central. Isso é o primeiro ponto. Como decorrência disso, a gente tem aí, portanto, uma questão de narrativas. Quer dizer, se o juro está no patamar atual, Lula tenta se desvincular desse patamar atual de juros, que ele considera alto, e de fato está alto, mas por razões técnicas que o Banco Central explica em todas as suas reuniões do Copom. Então Lula tem ali uma crítica a uma espécie de defesa, de antídoto, né? E agora, o resultado disso, na verdade, é que você tem toda essa crítica ao Banco Central acaba aumentando muito o ruído no mercado, e ruído no mercado financeiro não faz bem. Isso acaba refletindo negativamente ali no desempenho da Bolsa, na cotação do dólar, a questão de juros futuros, né? E combinado com isso, a gente ainda tem um problema fiscal que o governo busca aí solucionar, isso sem contar com um ambiente externo ainda com bastante incerteza. Então, todos esses episódios juntos acabam, de certa forma, criando uma instabilidade muito grande e que as pessoas vêm repercutindo, se materializando aí nessa alta do dólar, com um impacto no índice, na questão dos preços como um todo na economia, né? Cristiano, agora os nossos comentaristas fazem perguntas, começando com Dora Kramer. Boa noite, Cristiano. Olha só, você viu, claro, o ministro da Fazenda falando que é preciso modular, que a questão... Qual é a questão? A questão é uma falha de comunicação na autonomia do Banco Central, nos juros, na questão dos gastos. Mas quem está fazendo essa comunicação é o presidente Lula. É claro que o ministro não nomina o presidente Lula e amanhã eles vão se reunir. Você falou em narrativa. O que te parece essa reunião e por que o ministro faz esse tipo de declaração que leva à óbvia conclusão que isso é um reparo à atitude do presidente Lula? O que te parece essa cena? Eu não consegui desvendar. Bom, Dora, na verdade a gente vê, né, a equipe econômica tendo que se equilibrar nesses posicionamentos e nessas declarações que o presidente Lula faz. Então, o presidente Lula ele tem reforçado a autonomia do Banco Central, dizendo, por exemplo, que ele garantiu essa autonomia a Henrique Meirelles, por exemplo, quando ele assumiu pela primeira vez a presidência da República, mas essa autonomia é dada depois que ele, presidente, indica o presidente do Banco Central. Então, há um visível descontentamento, vamos dizer assim, do presidente Lula pelo fato dele não ter indicado o presidente do Banco Central. Lula vê ali no Roberto Campos Neto como uma espécie de infiltrado do governo anterior. Mas as pessoas mais próximas ao presidente têm também já falado que é a hora dele dar uma trégua, né? E é possível que a
a partir da reunião que a gente vai ter nessa quarta-feira, o Lula de fato reduz um pouco essas críticas ao Banco Central. Lembrando que a reunião para amanhã está previsto mais uma agenda fiscal, já que no próximo dia 22 vai sair o relatório bimestral de receita e despesa e o governo precisa decidir eventualmente sobre contingenciamento. Na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Cristiano, boa noite. Sempre um prazer falar contigo. E a minha pergunta é em relação à próxima composição do Banco Central. Porque a gente sabe que já teve uma indicação do Galípolo para integrar o time ali que toma as decisões no colegiado em relação à taxa de juros e provavelmente será ele o indicado pelo presidente para o lugar do Campos Neto. E na última decisão de manutenção da taxa, esse indicado pelo presidente votou junto com o Campos Neto. A gente teve uma decisão unânime. Você acha que essa decisão unânime, no sentido de manter a taxa de juros contra o que entende por melhor para o Brasil pelo presidente, pode comprometer a escolha do próximo presidente do Banco Central? Acredito que não, Kobayashi. Também é um prazer aqui falar com você. E por quê? Né? Logo após a decisão, a gente viu, por exemplo, inclusive integrantes do governo dizendo que a decisão do Galípolo foi uma decisão de transição técnica, ou seja, para reduzir um pouco o ruído. Claramente, há uma sinalização aí de que o nível de tolerância com o próximo presidente do Banco Central, indicado por esse governo, tende a ser maior. Então, por quê? Porque vai acabar essa questão do vício de origem, né, que tem Roberto Campos Neto na visão do governo atual. Então, eu acho que o nível de tolerância, como eu disse, tende a ser maior e, eventualmente, é preciso lembrar também que o governo sempre atribui ali alguns problemas na gestão anterior. Você deve lembrar, por exemplo, quando o Lula se referia à gestão do ex-presidente Fernando Henrique como a questão da herança maldita. Então, se eventualmente o Banco Central tiver que aumentar juros ou não reduzir na velocidade com que o governo espera, acredito eu que ele vai atribuir essa culpa, né, ou essa razão, muito provavelmente à gestão agora de Roberto Campos Neto. E rapidamente, Cristiano, essa discussão pode esfriar ou até apressar a aprovação da autonomia administrativa do Banco Central em discussão no Congresso? A gente está com uma pauta muito apertada, então acredito que ela coloca uma luz muito forte sobre esse tema, mas acredito que, ao mesmo tempo, ele acaba travando as discussões, até mesmo porque o Congresso Nacional, nessa reta final, tem outras prioridades. Reforma tributária, lembrando que o governo ainda precisa resolver a questão da desoneração da folha com as medidas compensatórias, e Rodrigo Pacheco está muito focado em resolver a questão da dívida dos estados. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, cientista político, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza com os nossos espectadores. Um abraço. Um abraço, boa noite, obrigado.